Bom, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos, aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles que estão virtualmente acompanhando esta reunião de ensino dominical a partir de seus lares. Vamos nos colocar em pé neste momento, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também, convido para orar conosco neste momento. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, e pedimos a tua infinita graça sobre todos nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Ó Espírito Santo, que a tua presença na vida de cada um de nós nos permita nesta manhã termos uma boa compreensão de toda palavra que será ministrada, que nós possamos ser edificados dia após dia na tua presença, Senhor, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É o que eu peço, Senhor. Abençoa as pessoas que estão nos seus lares, em outros lugares, acompanhando esta reunião, assim como nós que estamos aqui reunidos no templo, para a glória de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, graças a Deus, nós concluímos semana passada o estudo na epístola do apóstolo Tiago. E hoje nós vamos começar a estudar as cartas de Pedro. Nós vamos começar pela primeira carta de Pedro, aprendendo, um pouco mais sobre a palavra de Deus. Essas epístolas, elas são muito importantes porque elas trazem alguns princípios que, se nós aplicarmos a nossa vida no dia a dia, com certeza seremos melhores cristãos, ou seja, estaremos servindo a Deus com mais alegria, com mais disposição, porque nada melhor do que conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos começar hoje lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que são os versículos introdutórios desta carta de Pedro, que diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Amém? Então, nós vimos que logo no primeiro versículo, nós já temos aqui a identificação, do nome do autor desta carta, e o título também, onde Pedro fala: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Depois, a seguir, a gente vai ter aqui a definição também de quem são os destinatários desta carta. E vejam que uma mesma carta, destinada a vários cristãos. Por quê? Naquela época era muito comum, hoje nós temos a internet, então você consegue disparar uma mensagem para um número infinito de pessoas ao mesmo tempo. Mas naquela época não existia esta facilidade na comunicação. Então a carta era enviada para uma igreja, os cristãos se reuniam para ler esta carta com as instruções, com as recomendações dos apóstolos, e depois esta carta ela seguia para outra e mais outra igreja. Ela circulava entre as igrejas. Um ponto importante, como foi dito também quando nós começamos a estudar a epístola de Tiago, é que ao ler qualquer livro da Bíblia,
nós precisamos entender a época em que este livro foi escrito, qual era o contexto, né? Tanto religioso, social, político, econômico, cultural daquela época e por que os apóstolos falaram, né? Ou os autores sagrados falaram daquela forma. É importante também conhecer, sempre que possível, o estilo literário do autor, né? A forma como ele se comunica com as pessoas. A gente vê isso muito claro, muito evidente nas cartas de Paulo, no Evangelho de Lucas também, onde a gente vê ali as características literárias do autor, né? Muito assim claras, muito visíveis, que ajudam bastante na nossa compreensão. Existem alguns estudiosos, tá, que questionam a autoria de Pedro em relação a estas cartas. E por que eles questionam e acham que não foi Pedro que escreveu estas cartas? Primeiro, por causa do estilo literário, porque é uma carta que tem uma linguagem muito acentuada, vamos dizer assim, né? Uma linguagem que está muito acima da fala de um galileu que era pescador. Imaginar alguém que tenha que seja iletrado, né? Alguém que tenha pouco conhecimento linguístico escrevendo uma carta como essa com tanta clareza, com tanto conteúdo, né? E de uma forma tão rica. Porém, nós vamos observar que estes estudiosos que questionam a autoria de Pedro não tem muito embasamento que comprove isso. Por quê? Quando a gente começa por exemplo, a estudar um pouco mais sobre a história destas cartas e também sobre Pedro, a gente vai encontrar, por exemplo, na Bíblia de Estudo da Mulher, alguns estudos relacionados à carta de Pedro. Primeiro, Pedro, embora ele fosse um pescador simples, né, leigo, né, ou iletrado, mas ele foi discipulado pelo próprio Cristo. Então, durante 3 anos e meio, Pedro caminha com Jesus, ele anda com Jesus, e depois, entre este período de conversão de Pedro até a data em que as cartas foram escritas, se passaram mais ou menos 30 anos. Então, gente, em 30 anos, Pedro provavelmente, né, ele se relacionou com muitas pessoas que tinham uma capacidade intelectual, linguística mais aprimorada. Então é possível que Pedro também tenha desenvolvido melhor a sua linguagem. Um exemplo disso, só para nós entendermos melhor, é quando a pessoa aceita a Cristo e ela vem para a igreja. Geralmente, a pessoa que não faz parte de uma comunidade cristã, ela tem uma linguagem totalmente diferente da nossa. Às vezes uma linguagem carregada por gírias, por impropérios, né? E aí ela começa a caminhar junto com os cristãos e com o passar do tempo, dependendo do grupo cristão do qual a pessoa faz parte, ela começa a mudar, a aprimorar a sua linguagem, né, de acordo com o grupo. É por isso que você vê em muitos lugares pessoas que têm uma linguagem, por exemplo, linguagem do fogo, né? Varão, rocha, tocha, canela de fogo, essas coisas que para quem está de fora não entende, mas para aquele grupo cristão, esta é uma forma, né, de se comunicar. Aí você vai para outro grupo, aí você já vê um pessoal mais com graça e paz, bom dia, né, tudo bem. São formas distintas de se relacionar. E a gente vai se aprimorando. O jovem, quando ele ingressa na faculdade também, ele começa a mudar a sua forma de se expressar de acordo com o curso que ele faz, o profissional de acordo com o grupo com quem
ele está envolvido. Então, provavelmente Pedro também, embora tenha sido um pescador leigo, mas em 30 anos de caminhada com Jesus e com os apóstolos, ele melhorou consideravelmente a sua linguagem. Segundo, é importante entender também que naquela época, né, olha, ser uma pessoa iletrada era atribuído a homens que não eram líderes religiosos profissionais, ou seja, aqueles que não eram versados na erudição rabínica, ou seja, aqueles que não tinham todo aquele conhecimento da lei, dos profetas, e que usavam uma linguagem muito específica. Outro também, que as pessoas iletradas naquela época, geralmente, eram as pessoas que não tinham um domínio amplo da língua grega, embora as pessoas falassem, mas a gente vê isso também hoje em dia, né? As pessoas que não têm um domínio amplo da língua portuguesa, né? Então, é muito comum a pessoa dizer assim, né? Aquelas pessoas é legal. Vocês já viram isso? Então, às vezes a pessoa, ela não tem um domínio muito específico da língua e por isso é considerado iletrado. Porém, quem anda com Jesus, a gente vai ver que muda essa forma de falar. Lá em Atos 4:13, está escrito assim, que o Conselho Superior, os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eles eram homens simples e sem instrução. Então o conselho, né, está interrogando Pedro e João, mas eles ficam admirados, né, com a coragem deles, e diz no final do versículo, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Por que reconheceram? Porque eles mudaram a maneira de ser, a maneira de falar. Então quem anda com Jesus tem mudança. Se não houver mudança na forma de ser, de agir, na conduta, não está andando com Jesus. Terceiro detalhe importante, e esse também a gente tem que atentar para isso aqui, porque tem uma informação muito importante aqui, talvez alguns de vocês já saibam, outros não, mas é a questão de que Pedro, ele conta com a ajuda de Silvano na preparação desta carta. Então Pedro provavelmente ele ditou as palavras que foram escritas por Silvano, ou Pedro escreveu e Silvano depois fez as correções. Onde é que nós encontramos base bíblica para isso? Em 1 Pedro 5,12, onde ele fala assim, escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Espera aí, pastor, você falou Silvano, agora você falou Silas. Não há um equívoco? Não há nenhum equívoco. Silvano e Silas na Bíblia podem estar se referindo ao mesmo personagem. Então, esse Silvano que Pedro fala na linguagem corrigida, mas que na linguagem de hoje está como Silas, é o mesmo que andou com Paulo também. Então, era uma pessoa que tinha, né, um conhecimento linguístico mais aprimorado. E só para a gente entender, eu fui buscar essas informações na enciclopédia de todos, que é a Wikipédia, que é o seguinte, Silvano ou Silvanus é provavelmente a forma romanizada de Silas. Então Silas, né, para os romanos seria Silvanus, uma forma de romanizar o nome. E vamos lembrar mais adiante, eu falo sobre isso, que a carta foi escrita em Roma. Então talvez Pedro estivesse também usando essa forma romanizada de escrever. Também pode ser que Silas seja um apelido grego para Silvanus. Pode ser que o nome de Silas não fosse Silas, fosse Silvano. Mas o apelido dele seria Silas. Então, sei lá, um exemplo aqui, presbítero Donizete, né? Na família ele é muito conhecido como Doni. Então, Silvano Silas. Tem também Silas, né? Na versão grega do aramaico significa Seila. Silas também é uma versão do hebreu Saul. Então Saulo, Silas, são versões que vêm da mesma fonte, né, do nome Saul.
e há ainda algumas tradições posteriores, nos séculos seguintes à história da igreja, onde alguns escritores tentam distinguir Silas e Silvano, dizendo que se tratavam de dois personagens distintos, inclusive atribuindo a Silvano o pastoreio das igrejas em Corinto e Tessalônica, mas não temos nenhum embasamento bíblico histórico que comprove isso. Então nós vamos considerar, para a gente começar a estudar a carta, a gente precisa entender quem é o autor da carta. Então vamos considerar que o autor realmente seja Pedro, a partir destas informações que eu passei para vocês. Quem era Pedro? Primeiro, Pedro era filho de João, nasceu em Betsaida, casado, morava em Cafarnaum, era pescador e sócio de Zebedeu. Pedro conheceu Jesus através de seu irmão André, que já era discípulo de João Batista. Então André, ele convida o seu irmão Pedro, que se chamava Simão, para conhecer a Jesus. Eles estavam mudando de igreja aqui, né? Olha, vamos sair da congregação de João e vamos para a congregação de Jesus. Então o André pega e convida Pedro e fala assim: olha, vamos conhecer Jesus. Provavelmente a carta tenha sido escrita em Roma, considerando o versículo 13 do capítulo 5, onde ele fala a igreja que está em Babilônia. E o termo Babilônia naquela época era uma analogia a Roma por causa da devassidão, do pecado, de todos os males que predominavam a capital de Roma. Pedro deve ter escrito essa carta provavelmente entre os anos 63 e 64, ali naquele período, um pouco antes da morte de Paulo, ali, talvez Pedro tenha ido a Roma para visitar Paulo, e nesse período ele aproveita então para escrever uma carta à Igreja de Cristo, no sentido de fortalecer os irmãos. O nome Pedro, né, no grego é Petros, significa fragmentos de pedra, ou pedrinhas, pedregulho, aqueles pedaços de pedra. A pedra no grego é Petras. Então Petros, pedrinha, pedras, Petras, que significa rocha. Então quando Jesus, lá em Mateus 16, 18, ele fala assim: portanto eu lhe digo, você é Petros, você é uma pedrinha, um pedacinho de pedra. E sobre esta pedra, que é a rocha, e construirei a minha igreja. Então ali, um jogo de palavras, né? Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você é a pedrinha, você é um fragmento da rocha, mas sobre a rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro, o escritor, outra coisa importante que a gente vai ver é que Pedro, ele passou por uma transformação profunda na sua vida. Depois do advento do Espírito Santo, ali quando eles estavam reunidos orando e o Espírito Santo veio sobre eles, Pedro foi totalmente transformado a partir dali. Há quem diga que essa transformação começa no mar de Tiberíades, ali na praia, onde Jesus se encontrou com Pedro, né, e olho a olho, né, Pedro, você me ama. A partir dali, Pedro começa a passar por esse processo de transformação. Sabe uma coisa importante que eu vejo aí, irmãos? Que às vezes tem pessoas que andam com Jesus muito tempo. Pedro andou com Jesus todo o ministério terreno de Jesus. Algumas vezes ele teve umas nuances de clareza ali de quem era Jesus, né? Quando ele fala assim, né? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Ó Senhor, para onde nós iremos se o Senhor tem a palavra de vida? Em alguns momentos Pedro parece crente, mas de repente o Pedro tem umas vaciladas, porque o Pedro era um personagem muito sanguíneo, né? Onde Pedro ia, estava sempre com a espada, preparado para o que der e vier. Então ele está andando com Jesus, mas ele tem uma visão ainda muito política da coisa. Ele está pensando em Jesus influente, Jesus o transformador, que vai causar uma revolução social, política. Então Pedro, ele quer estar do lado ali, eu sou o general, eu estou preparado para o que der e vier. Esse é o Pedro. Tem muita gente que anda com Jesus assim.
A pessoa vem, mas ele ainda não tem uma clareza profunda de quem é Jesus. Então, de vez em quando, dá uma de Pedro. De vez em quando, dá uma vacilada, nega Jesus aqui, ali. De vez em quando, fala o que não deve, se precipita, como o Pedrão lá, pega a espada e já parte para a briga. Mas depois do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre eles, irmãos, aí o Pedro é diferente. Agora o Pedro não anda mais com espada. O Pedro agora, ele anda com quem? Com Jesus. É um Pedro humilde. É o servo de Jesus Cristo. O Pedro agora é o Pedro que está disposto a morrer como de fato morreu por causa de Jesus. Que o Senhor nos permita também passar por essa transformação de Pedro e que sejamos como este Pedro aqui, servo de Jesus, um Pedro humilde, um Pedro cheio de fé. Pedro, ele expressa, no início da sua carta, quando ele fala Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, então ele expressa ali o que é autoridade e influência usando o nome de Jesus. Porque ele começa a carta lá no versículo 1, voltando aqui um pouquinho atrás, Pedro, ele fala assim, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro, ele expressa aqui quem ele é. E isso é um exemplo que nós também devemos aprender. Pedro agora, ele poderia usar de outras prerrogativas. Então, por exemplo, Pedro, ele poderia dizer assim, Pedro, o principal entre os irmãos da igreja de Cristo. Ele poderia, dizer Pedro, bispo da igreja de Jerusalém, Eu gosto de contar esse testemunho porque aconteceu aqui conosco de um irmão que esteve um tempo congregar conosco, mas ele não pôde permanecer conosco porque ele tinha um título eclesial que não figurava em nosso estatuto e ele não queria abrir mão do título, porque o título para ele era algo que ele considerava muito, muito importante. Pedro não está preocupado com isso, porque ele poderia dizer Pedro, o primeiro, entre os irmãos. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai em determinadas reuniões cristãs e quando chega a hora de ouvir um pregador ou um cantor se apresentar, às vezes a pessoa gasta tanto tempo elogiando os títulos da pessoa, Nós vamos ouvir agora o irmão ou a irmã que vai cantar, que ganhou disco de ouro, não sei das quantas, disco de platina, com tantos milhões de seguidores no YouTube, que ganhou não sei mais o que lá na Europa, na América, e é uma ficha corrida extensa de títulos e mais títulos. E aí eu fico pensando, A pessoa já recebeu todos os créditos que merecia aqui, diante dos outros. Pedro não tem nada disso. Pedro, ele se apresenta e fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, ele se coloca realmente na posição que ele é. Eu servi a Deus com um pastor por muito tempo, que foi meu pastor. E às vezes, nas reuniões que nós íamos viajando aí pelo Brasil, chegava em algumas igrejas, os irmãos iam apresentar ele. Aí quando virava e falava assim, está aqui o pastor fulano, e começava a falar do título dele, ele era invocado, ele já levantava e falava, não, irmão, pastor não, irmão fulano, servo de Jesus. Aquilo matava quem estava falando, porque ali ele já cortava na hora. Ou seja, nós somos servos de Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura. Outra, Pedro não perde tempo falando do seu passado. Às vezes, a gente tem que evitar, por exemplo, o uso de apelidos que remetem ao nosso passado. Quem está em Cristo é nova criatura. Qual era o nome de Pedro antes do encontro com Jesus? Alguém se lembra? Eu falei agora por como? Simão. Mas Pedro agora não se identifica mais como Simão, porque o Simão ficou para trás.
O Simão é passado. Quando Jesus se encontrou com Pedro, o que ele falou para ele? O teu nome vai ser o quê? Petros, você vai se chamar Pedro. A partir daquele momento, Pedro aceita a sua nova identidade em Cristo. Então ele não fica se remetendo ao passado. Às vezes a pessoa aceita o evangelho, vem para a igreja, mas a sua vida está toda presa ao passado. Propaganda, né? A gente já ouve muito, graças a Deus não temos essas coisas aqui. Mas às vezes propagandas, faixas, cartazes, irmão fulano fez, esquece o ex. Quem está em Cristo é nova criatura. Nós temos que atrair a atenção das pessoas pelo que nós somos em Cristo e não pelo que nós somos no passado. O passado morreu. Quem usa do passado para chamar a atenção, quem usa do passado para ser o centro das atenções, é porque ainda não conheceu o Cristo do presente. Então que nós possamos aprender esta lição de humildade com Pedro. Pedro não é mais o Simão, Pedro agora é o apóstolo de Jesus, escolhido como apóstolo para liderar a igreja de Cristo. E ele se identifica, né, como apóstolo de Jesus, e diferente até de Paulo, não é crítica a Paulo, mas vamos lembrar que Paulo, ele não andou com Jesus. Então Paulo, ele se vê ali na obrigação de defender o seu apostolado, de justificar o seu chamado. Pedro não precisa nada disso, então Pedro não precisa se explicar. Pedro não precisa se defender. Quem é Pedro? Pedro é Pedro, apóstolo de Jesus. Então ele se limita apenas a dizer que ele era apóstolo. É outra lição importante que a gente aprende, como eu disse aqui, que Pedro poderia usar muitos outros títulos, porque ele era apóstolo, bispo da igreja, ele era o principal entre os irmãos, né? Ele era o líder de todos, escolhido por Jesus para apacentar a igreja, e ele poderia usar destas prerrogativas para querer fazer-se prevalecer diante dos seus leitores, mas Pedro não faz nada disso. O termo apóstolo significa enviado, aquele que é mandado para uma missão. Ou seja, Pedro, ele recebeu de Jesus autoridade. Ele foi enviado por Jesus para uma missão. Qual é a missão de Pedro? Não é falar de si. A missão de Pedro não é levar a sua mensagem pessoal. A missão de Pedro é anunciar a mensagem de Jesus. Então é isso que Pedro vai fazer com muita propriedade. Vamos continuar aqui, falar um pouco sobre os destinatários da carta de Pedro. Os irmãos que estão aqui, vocês sintam-se à vontade para fazer perguntas dentro da aula, se desejar. Aqueles que estão assistindo também podem mandar as suas mensagens, que dentro do possível nós estaremos respondendo para os irmãos. A quem se destina a carta de Pedro, né? A carta foi direcionada a todos os cristãos que estavam nas províncias do norte, do leste, do centro e oeste da Ásia Menor, nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Galácia, da Bitínia, o que incluía, na maior parte ali, a Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Então Pedro, ele vai descrever os destinatários da sua carta sob dois aspectos importantes, um espiritual e outro social e político. Por que isso é importante para nós? Para a gente entender também qual era a condição espiritual daqueles irmãos no momento em que Pedro está escrevendo, e entender também a condição social e política que aqueles irmãos estavam vivendo. Isso vai nos ajudar bastante a ter uma compreensão melhor dos escritos de Pedro. Então, antes de citar a localização dos irmãos, como é que Pedro começa aí no versículo 1? Depois que ele fala, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O que ele diz? Escrevo esta carta a quem? Ao povo de Deus.
Então, antes de falar da localização, antes de falar da condição social e política daqueles irmãos, Pedro vai falar do quê? Da condição espiritual deles. Pedro está escrevendo uma carta específica, aliás, para um grupo específico. Para quem que Pedro está escrevendo a carta? Para o povo de Deus. Aí aqui eu quero abrir um parêntese também, para dizer aos irmãos que muitas vezes eu vejo pessoas que não são crentes, pessoas que não vivem uma vida cristã, usando a Bíblia, expressões da Bíblia, tanto em seu próprio benefício, às vezes para criticar os próprios cristãos. Só que nós precisamos entender que a Bíblia, ela não foi escrita para os descrentes. A Bíblia foi escrita para os crentes. A Bíblia não é o manual político da nação. A Bíblia não é o manual dos descrentes. A Bíblia é um manual de conduta para os crentes, para os cristãos. Então a Bíblia só tem valor, as suas verdades, elas têm valor para quem acredita. Quem não acredita, vai fazer isso, de vez em quando vai lá, abre a Bíblia, pega lá um versículo, como se fosse um horóscopo bíblico, né? Posta lá na sua rede social, usa na sua reunião empresarial, usa na sua reunião política, mas não é esse o propósito da Bíblia. Então, quando Pedro está escrevendo aqui, Pedro não está escrevendo aqui aos governos destas regiões. Pedro não está escrevendo para os descrentes desta região. Pedro está escrevendo para quem? Para o povo de Deus. Então, esta é uma palavra para a igreja. Você quer praticar e viver o que diz a Bíblia? Então, primeiro aceite a Bíblia. E para aceitar a Bíblia, nós precisamos aceitar quem? O seu autor. Nós precisamos aceitar quem? Aquele que é o seu tema central, Jesus Cristo. Se nós não o aceitarmos, a sua palavra não tem valor nenhum para aqueles que não acreditam. Então Pedro ele vai citar quem? O povo de Deus. E ele deixa bem claro que o povo de Deus é um povo separado do mundo. Ser igreja, ser povo de Deus significa ser separado do mundo. A igreja, o povo de Deus, experimenta o ódio do mundo, suportam sofrimentos e perseguições. Sabe por que o mundo odeia a igreja? Porque a igreja não pertence ao mundo. A igreja é de Cristo. Nós estamos no mundo como cidadãos terrenos. Nós estamos no mundo, estamos dentro de sistemas de governos, de culturas locais. Nós estamos dentro de um regime político, estamos sujeitos às legislações da nação, do lugar onde nós vivemos, mas a nossa alma, o nosso espírito não pertence a essas coisas. Nós somos cidadãos do reino. O povo de Deus é nada mais do que beneficiário da graça e do amor de Deus entre a humanidade. Olha que coisa linda, irmãos. Nós somos beneficiários da graça e do amor de Deus. Ou seja, a graça e o amor de Deus foi estendida a toda a humanidade, mas nem toda a humanidade aceitou. Porém, o povo de Deus, eles disseram: Senhor, nós queremos esta graça, nós queremos esse amor, nós somos beneficiários. Esses leitores foram escolhidos por Deus para ser o seu povo. Lá em Mateus 22:14, Jesus fala assim que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos vêm por empolgação, vêm por amizade, vêm por interesse, vêm por curiosidade, vêm por posições, vêm por muitas coisas. Mas dentre os muitos está o povo de Deus, os escolhidos. Foram escolhidos por Deus para cumprir seus propósitos. Ainda em 1 Pedro 2,9, nós vamos chegar lá, então não vou detalhar, ou seja, não vou comentar esse versículo por enquanto, mas Pedro fala lá no versículo 9 do capítulo 2 assim: vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, um povo que pertence a Deus. Aí ele fala: vocês foram escolhidos. E eu grifei essa palavra
mas deixa para uma outra aula. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus. Então vejam bem, o povo de Deus é um povo escolhido para um propósito específico. E esse propósito inclui a glorificação do Deus a que servimos. Na Bíblia, na Almeida Corrigida Fiel, no lugar dessa expressão, povo de Deus, está escrito estrangeiros dispersos. Porque a palavra estrangeiro, né, e nas versões mais contemporanizadas, esta palavra foi substituída por povo de Deus. Porque de fato os cristãos são estrangeiros no mundo. Nós estamos aqui, né, como estrangeiros dispersos. Em todas as partes da terra existem pessoas que fazem parte do povo de Deus. Então nós somos peregrinos, estrangeiros numa terra que não nos pertence. 1 Pedro 2,11 ele fala: irmãos, amigos, lembrem, vocês são estrangeiros de passagem nesse mundo. A gente está aqui, irmãos, por um tempo. Alguns ficam muito, outros ficam menos. Eu até estava meditando nesta semana, num dos dias aí da semana, sobre a razão de tantas pessoas morrerem. Às vezes pessoas com poucas idades e outros com mais idade. E aí me veio uma palavra ao coração que me fez entender o seguinte, que às vezes algumas pessoas elas precisam viver mais do que outras para chegar no nível onde Deus quer que elas estejam, que Paulo chama de estatura de um homem ou de um varão perfeito. Enquanto o outro, às vezes, né, mesmo com pouca idade, eles atingem esse nível que Deus deseja. Não estou dizendo isso acerca de todas as pessoas, mas de algumas pessoas que às vezes são sacadas, né, são tiradas ainda jovens, enquanto outros de mais idade. Porque a Bíblia fala que Deus ele é paciente conosco, porque Ele quer que todos sejam salvos. Então algumas pessoas, às vezes o sujeito é ruim que dói, mas Deus dá tempo para ele, para ver se ele se arrepende. Aí quando o sujeito está com 80 e tantos anos de idade, está na beira da morte lá, ele diz, eu me rendo. Aí o Senhor fala, agora você está pronto. Então, deixou de experimentar, deixou de se beneficiar da graça e do amor de Deus, mas alcançou a salvação. Hebreus 11:13. O escritor aos Hebreus fala assim, que todos esses morreram cheios de fé e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Irmãos, se a gente pudesse, não dá para parar para falar sobre isso hoje aqui, mas a nossa vida, ela é uma passagem, que um dia ela começa e logo termina, e nós nos encontramos com o Senhor. Em Filipenses 3:20 diz assim, nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos seus lares assistindo o culto virtualmente, vocês estão esperando ansiosamente o nosso Salvador? Porque esta é a esperança do crente. A gente está aqui, a gente vive esta vida aqui, irmãos. O tempo todo a gente está trabalhando, lutando para viver bem esta vida aqui. Mas dentro de nós existe uma esperança que não pode ser roubada, que não pode ser furtada pelo mundo, que é a esperança de se encontrar com o Senhor. Então a gente está vivendo esta vida, queremos vivê-la bem, mas esperando ansiosamente o nosso Salvador. Que o Espírito do Senhor diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos estar preparados. Pedro continua e fala sobre o ponto de vista social e político, que é importante nós entendermos isso. Então, primeiro, Pedro está falando aqui para um povo que é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, os sacerdotes do reino, uma nação diferenciada. E Pedro está falando também para um povo que, do ponto de vista social e político, estavam vivendo um momento que é importante compreendermos a razão pela qual Pedro usa de algumas expressões no sentido de fortalecer, animar e outras vezes de repreender esses irmãos. Primeiro,
muitos judeus estavam dispersos, vivendo entre outras nações. Havia um início de perseguição, ainda não era uma perseguição como se deu a partir dos anos 70, mas os cristãos já estavam começando a sofrer algumas pressões. Então muitos desses cristãos acabaram migrando para outras cidades, para outras províncias, e aonde eles chegavam, eles anunciavam o evangelho do reino. Então, haviam cristãos, judeus, e haviam também nessas comunidades gentios que aceitaram o evangelho do reino, e muitos desses gentios estavam também vivendo dentro de uma cultura judaico-cristã, porque o evangelho que eles conheceram foi anunciado através de judeus cristãos. Ou seja, dependendo de quem evangeliza, de quem discipula, o discipulado, ou melhor, o discípulo, ele vai se identificar muito com o seu mestre, com aquele que o ensina. Então, se eram judeus cristãos que estavam ensinando esses gentios, é natural que esses gentios também tivessem adotado algumas práticas, alguns comportamentos relacionados à cultura judaico-cristã. É possível que o evangelho tenha chegado a essas regiões depois que Pedro foi liberto da prisão, lá em Atos 12, 17. Lembra que Pedro estava preso, a igreja estava orando por Pedro, o Senhor enviou um anjo, libertou Pedro, aí ele vai até a casa da irmã Maria, e no versículo 17 diz assim, que ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos, contou como o Senhor o tinha tirado da prisão, e ele disse o seguinte, contem isso a Tiago e a outros irmãos. Então Pedro deu uma recomendação aqui para que aquele grupo de irmãos testemunhasse aquilo que ele estava falando, que Jesus tinha feito ao libertá-lo da prisão. E diz o versículo, que em seguida saiu dali e foi para outro lugar. Então alguns estudiosos entendem que naquele momento Pedro, ele deixa aquele grupo de irmãos e ele sai numa peregrinação por outras regiões, anunciando o evangelho do reino junto com outros irmãos. Ao mesmo tempo que Pedro, então, está nessa peregrinação, anunciando o evangelho em algumas regiões ali da Ásia Menor, Paulo também estava evangelizando do outro lado. Paulo estava levando o evangelho para outros povos. Olha que coisa interessante. De um lado a gente tem o Pedro radical, né, judeu cristão. Do outro lado a gente tem Paulo mais contemporaneizado com a cultura dos gentios, evangelizando. Os dois estão anunciando o evangelho do reino. Só que Pedro está numa região da Ásia, enquanto Paulo está numa outra região. Algumas vezes Paulo quis ir à região onde Pedro estava evangelizando. Mas olha que coisa interessante. Em Atos 16, 6 e 7 diz assim, que como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia, e quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Deus não deixou. Então Pedro está evangelizando de um lado, Paulo do outro. Irmãos, olha a importância quando os homens de Deus oram. Quando os homens de Deus são guiados realmente pelo Espírito de Deus. Porque Paulo tinha um interesse muito grande de evangelizar na região onde Pedro estava evangelizando. Mas o Espírito Santo fala, não, Paulo, você evangeliza aqui e deixa Pedro cuidar lá. Bem diferente dos dias de hoje, né? Onde se abre uma igreja, daqui a pouco outra vem e abre na frente dela para tomar os membros da outra igreja. Olha só. Paulo não queria pregar em áreas onde o evangelho já era conhecido. Ou seja, para Paulo era o seguinte, por que eu vou pregar o evangelho para pessoas que já estão tendo a oportunidade de serem evangelizadas por outro? Então ele se recusava a construir sobre o fundamento de outra pessoa. Mas hoje, infelizmente, é exatamente o contrário. A liderança cristã, principalmente no Brasil, estão muito mais preocupadas em disputar membros entre igrejas
do que evangelizar propriamente dito. E aí quando nós evangelizamos, anteontem, uma notícia muito importante do pastor Jerônimo. Ele me mandou uma ata de fundação da igreja indígena, onde ele está servindo ao Senhor. E os pastores se reuniram e ele falou: pastor, a ADI teve uma importância muito grande nesse papel, porque tudo que ele aprendeu aqui no seminário da igreja, como constituir a igreja, como fazer o livro de ata, como ser um bom secretário, um bom tesoureiro, aprendeu aqui. E ele me mandou o documento e falou assim: olha, pastor, Deus abençoou, e graças aí a vocês e a Deus, nós estamos legalizando aqui a nossa igreja. Aí alguém poderia dizer assim: pastor, o certo não seria que a igreja de lá também tivesse o mesmo nome da nossa e que estivesse ligada à nossa, para o senhor mandar lá também? Não. A igreja é de Cristo. Hoje o que se vê muitas vezes é muito mais divulgação de marcas e patentes do que propriamente do evangelho. Então os líderes, eles só querem investir em campos aonde ele possa colocar a marca dele e fazer propaganda dele. Quando na verdade a nossa missão qual é? Evangelizar. Romanos 15, 20, Paulo fala assim: para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde não se falou de Cristo ainda. Então Paulo, a preocupação de Paulo não é de construir igrejas para levar seu nome. A preocupação de Paulo não é de formar grupos religiosos que possam fazer propaganda dele. Paulo, ele tem uma missão. Qual é a missão dele? Anunciar o evangelho de Jesus, aonde Cristo não foi anunciado. Se todo mundo entendesse isso, irmãos, eu acho que uma grande parte das igrejas fechariam as suas portas e iriam para o campo missionário ou se somariam a outras para fazer a obra missionária. Quantas igrejas esse ministério já contribuiu para que fossem abertas? Não só no Brasil, fora do Brasil. E nenhuma, exceto a igreja da Índia, que levou o nosso nome por uma questão de respeito do pastor que pediu se poderia colocar o nome. Mas nós nunca tivemos essa preocupação de querer mandar nos outros. A igreja não foi chamada para ser uma pirâmide. A igreja foi chamada para evangelizar, anunciar a Cristo. E Paulo entendeu muito bem isso. Tanto entendeu que ele não entra em conflito com Pedro. Ele não quer abrir uma outra igreja aonde Pedro está pregando. Ah, mas os irmãos de lá estão aprendendo a doutrina que Pedro ensina. E daí? Os irmãos de cá estão aprendendo a doutrina que Paulo ensina. E todos são de Cristo. Então é isso que nós deveríamos pensar, irmãos. Todas as vezes que nós pensarmos em plantar igrejas, nós deveríamos pensar em plantar igrejas aonde o evangelho ainda não foi anunciado. E olha, nesse Brasil, além dos índios, existem ciganos. Além dos ciganos, existem quilombolas, existem ribeirinhos, existem regiões do Nordeste brasileiro e também no Sul brasileiro que ainda não foram alcançadas. Muitas cidades com um índice baixíssimo de cristãos evangélicos. Então, se queremos fazer missões, poderíamos começar pela nossa nação, anunciando aonde Cristo não foi anunciado. Pois não, meu irmão? Sim. Isso. É verdade, irmão. Isso é terrível, né? Nós passamos uma experiência dessa no outro endereço. Nós tínhamos estabelecido a igreja, não tinha nenhuma igreja naquela rua, né? Os irmãos mais antigos vão se lembrar disso. De repente abriu uma igreja na lateral e abriu outra em frente. E é exatamente isso que o irmão falou. Tinha uma placa muito grande na frente da igreja com os dias de culto e horários de culto da igreja. O que eles fizeram? Abriram cultos no mesmo dia, no mesmo horário,
e para complicar mais ainda, colocavam o som ensurdecedor. Mesmo a gente colocando porta de vidro e mantendo a porta fechada, ainda muitas vezes era difícil de acompanhar o culto por causa dos outros. Qual era a finalidade deles? Uma só: pegar crente da outra igreja. Então, nós precisamos realmente rever esses conceitos. Será que nós não estamos travando uma guerra, uma batalha errada? Estamos lutando entre nós, disputando entre nós, quando na verdade nós deveríamos estar fazendo o que Paulo falou quando ele diz aqui: eu tenho me esforçado para anunciar o evangelho nos lugares aonde ainda não se falou de Cristo. Com um propósito: não quero construir sobre alicerces colocado por outros. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que todos nós tenhamos esse sentimento também. Não vamos construir sobre alicerces que já foram fundamentados por outros. Vamos plantar, vamos cuidar, vamos regar, e Deus dará o crescimento. Amém? Para finalizar, o último versículo que nós vamos estudar, quando eu digo finalizar, não é que a aula está terminando, mas nós vamos comentar só mais um versículo hoje, que é o versículo 3, onde Pedro fala sobre as razões pelas quais devemos louvar a Deus. Ele começa dizendo assim: louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Então Pedro aqui ele incentiva os seus leitores a desenvolver, a ter esperança. A esperança que Pedro está falando aqui, ele deixa bem claro, é uma esperança baseada numa fé viva, numa fé em Jesus. Esta deve ser a característica de todo crente. Ter esperança, saber confiar no Senhor, esperar pacientemente pela salvação que Deus prometeu ao seu povo. Agora, esperar é também esperar com disciplina. Vejam bem, carregado a ponto de transbordar com as bênçãos espirituais, Pedro deseja comunicar aqui aos seus leitores, a partir do versículo 3 aqui, ele começa a falar sobre a importância de nós desenvolvermos uma vida cristã em comunhão com Deus, em santidade com Deus, uma vida cristã fundamentada na palavra de Deus, e isto requer disciplina. Aliás, vida cristã, irmãos, é disciplina. Vida cristã não é apenas declarar da boca para fora: eu sou crente. Vida cristã não é apenas a gente ir à igreja para bater cartão. Vida cristã é disciplina. E disciplina exige o quê? Sacrifício, rigor. Disciplina exige, como Paulo diz, muitas vezes mortificar os nossos próprios membros. Deixar de fazer coisas que nós iríamos fazer ou que faríamos se não estivéssemos seguindo a Cristo. Então ele começa falando assim: louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 20, 17, nós vamos ver que a revelação de Deus a nós, ela se deu por intermédio de Jesus. Por isso que Pedro, judeu cristão, está escrevendo para uma comunidade de cristãos, onde sua maioria são judeus cristãos, e está incentivando esses irmãos a incluir o nome de Jesus na sua adoração coletiva. Ele fala: louvemos a Deus e Pai de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus se revelou através de nós. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. Ele falou assim: olha, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é meu Pai e Pai deles. É meu Deus e Deus deles. Então Jesus estava dizendo aqui, declarando aos seus discípulos que os seus seguidores eram também seus irmãos. Então nós somos a família de Deus, amém, irmãos? Nós somos irmãos de Jesus.
Ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito, o primeiro de uma nova criação. Jesus é o primeiro que ressuscitou. E através da sua ressurreição, nós também encontramos a vida em Deus. Então, vejam bem, ao afirmar que Deus nos deu a vida pela ressurreição de Jesus, Pedro está declarando aqui que qualquer pessoa que se converte ao Evangelho de Cristo, recebe um novo nascimento espiritual de Deus através de Jesus Cristo. Nós nascemos de novo. Mas não nascemos como Nicodemos estava pensando. Quando Jesus falou do novo nascimento, o que foi que Nicodemos falou para Jesus? Apareceu um pontinho de interrogação na cabeça de Nicodemos. Ele falou assim: mas Senhor, como é possível alguém, depois de velho, voltar e nascer de novo? O Senhor está falando de reencarnação? Do que o Senhor está falando? E aí Jesus falou que tinha que nascer do quê? Da água e do Espírito. E lá em João 1,13, fala assim, que aqueles que viram a luz e acreditaram e receberam o Filho, ele fala assim, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Você não nasce filho de Deus. Você nasce filho do seu João, da dona Maria, do seu José, da dona Josefa. Você nasce criatura. Todos nós. Mas ele fala assim que, isto é, não nasceram como filhos de um pai humano, mas o próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, quando nós aceitamos a Cristo, você continua filho do seu João, você continua filho da dona Maria, da dona Josefa, do seu José, mas você agora recebeu um novo nascimento espiritual, onde não é mais a cultura do pai, não é a religião falsa do pai e da mãe, não é a idolatria do pai e da mãe, não são os princípios errados do pai e da mãe que vão reger a tua vida. Mas o que vai reger a tua vida agora é uma nova conduta, dos princípios estabelecidos no reino. Ou seja, você nasceu de novo, e aí você muda a sua forma de ser. Você passa a ter uma nova linguagem, você passa a ter um novo pensamento, uma nova visão da vida, novos comportamentos. Irmãos, não importa se você aceitou a Cristo, você que é jovem, se você vive num ambiente familiar desestruturado, se você aceitou a Cristo, a partir do momento que você entrega a tua vida a Cristo e passa a obedecer a palavra de Deus, tudo muda. E aí você não vai ser mais regido por aqueles maus princípios. Você vai ser regido pelos princípios do reino. Então não é de admirar que Pedro diga que, olha, vamos louvar a Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Deus quem nos elevou a esta posição privilegiada como seus eleitos por intermédio da sua grande misericórdia. Ninguém se tornou, ninguém ressuscitou de novo em Cristo, ninguém se tornou uma nova criatura em Cristo por causa das suas obras. Porque as nossas obras são falíveis, nós nos tornamos novas criaturas, nós ressuscitamos para uma nova vida por causa da grande misericórdia de Deus mediante Jesus Cristo. Então não somos mais criatura, somos filhos e filhas de Deus, membros desta família, também com direitos, isso é muito importante lembrar, com todos os direitos e privilégios, bem como responsabilidades. Tem muita gente que gosta só da primeira parte, Eu sou família de Deus, eu tenho direito, toma posse. Eu tenho privilégios, vou me assentar à mesa do rei, Vou me deleitar dos banquetes que o rei possa oferecer, vou desfrutar das bênçãos que Deus pode dar. Mas lembre-se disso, ser filho também exige arcar com as responsabilidades. Efésios 2:19, vejam bem, vocês não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Então, como filhos, nós devemos agir como filhos.
como filhas, devemos agir como filhas. Tem muita gente dizendo que é filho, mas não age como filho. Tem muita gente dizendo que faz parte da família de Deus, mas vive atacando a família de Deus. A posição de filhos proporciona mais do que um novo status. Ela nos dá uma expectativa nova em relação à vida. Essa expectativa traz o quê? Esperança, garantida pela ressurreição de Jesus. Porque as esperanças do homem natural são desapontadoras. Nós falhamos e os outros também falham no mundo natural. Mas na vida cristã não tem lugar para incerteza. A Bíblia diz que fiel é aquele que vos chamou, o qual também o fará. Deus, ele cumpre a sua palavra. E Paulo afirma que o amor que Deus nos confiou é certamente um amor suficientemente grande para gerar todas as provisões necessárias a fim de garantir-nos o direito à sua glória. Ou seja, esse amor que Deus nos confiou é um amor tão grande que gera dentro de nós a esperança, a fé, que gera dentro de nós a paciência, a consciência, o equilíbrio necessário para vivermos uma vida que nos garanta o direito à glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 5 ao 10. Essa esperança não nos deixa decepcionados. Quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu por nós. Lá no versículo 8, Paulo fala assim: Deus nos mostrou quanto nos ama, Cristo morreu por nós. E no finalzinho do versículo 10 ele fala assim: agora somos amigos de Deus e mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Romanos 8, 38 diz assim: pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Só abrindo um parênteses aqui em relação a essa declaração de Paulo. Veja bem, Paulo não está dizendo que nada pode nos separar do nosso amor em relação a Deus. Não é isso. Porque o nosso amor em relação a Deus pode falhar. Mas ele está dizendo, nada pode nos separar do amor de Deus. Então não é o que você sente em relação a Deus, é o que Deus sente em relação a você. E isso é muito importante, porque Paulo fala assim, que o amor que Deus tem por nós é tão grande, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nada nos separa do amor de Deus. O que nos separa do amor de Deus é o quê? O pecado. Deus jamais vai cortar esse vínculo. O amor dele, a graça vai continuar jorrando sobre as nossas vidas. Então quando Paulo fala, eu já vi muitos pregadores pregando e falando que nada pode nos separar do amor de Deus, no sentido de que o meu amor é tão grande por Deus, que ninguém tem poder sobre mim, sobre o meu amor. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que ninguém tem poder sobre o amor de Deus, sobre nós. Ou seja, ninguém pode impedir Deus de nos amar. Olha que coisa linda, irmãos. Ninguém vai impedir Deus de nos amar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. O sujeito pode estar caído lá no mundo perdido, mas o amor de Deus vai continuar a mesma coisa. E na hora que ele dizer, estou aqui, o amor de Deus vai resplandecer como uma luz que brilha na vida dessa pessoa. 2 Timóteo 1,12. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele, não sou eu, Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. O que foi que Ele nos confiou? O seu amor. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo está dizendo aqui, eu estou certo que Ele é poderoso. Deus vai te amar até o último dia da sua vida. E quando você deixar de viver no campo natural, no mundo físico, o amor de Deus ainda continuará sendo o mesmo por você. Em João capítulo 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O amor de Deus é vida.
O amor de Deus é tudo. Por isso, irmãos, louvemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor em Cristo nos abençoe a todos por mais esta aula, uma breve aula introdutória daquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para nos revelar através dessas cartas de Pedro que estaremos estudando a partir de hoje. Se você está curioso e quer saber mais, não perca a Escola Bíblica Dominical. É aqui onde nós temos a oportunidade de aprender, de compreender a palavra do Senhor de uma maneira clara e coletiva. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta entre vocês que estão aqui? Vocês estão muito quietinhos hoje? Está tudo bem com vocês aí? Tudo bem com os que estão em casa também? Então eu quero convidar a todos para nós orarmos e agradecer a Deus por essa reunião. Lembrando que às 18h30 vamos estar aqui novamente reunidos, adorando ao Senhor no culto com a família. E se você puder, compartilhe o convite para mais pessoas. E se for possível, melhor ainda, traga mais alguém com você para celebrar ao Senhor conosco no dia de hoje. Oremos em nome de Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus. Como é lindo estar na tua presença e como é lindo, Senhor, desfrutar da tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. A tua palavra, Senhor, é o norte que nos orienta acerca da tua vontade. E eu peço, Senhor, ajuda do teu Espírito Santo para que a cada dia possamos compreendê-la mais e mais e possamos crescer em graça e conhecimento de Jesus Cristo. Em teu nome, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, ó Cristo, muito obrigado ao Espírito Santo por este dia, por esta aula. Amém. Deus abençoe a todos.